Olá, Helena, Alexandre, bem-vindos. Galerinha aí, deixa eu colocar aqui os comentários para eu ver. Né? Jade, quem mais entrou? Deixa eu ver aqui. Sheila, Isabel, Regina, Alexandre Ferreira. Bastante gente aí entrando, né? Vamos entrar. Nós vamos falar hoje sobre solidão. Pediram na semana passada que a gente falasse sobre solidão. Então, já vão colocando as perguntas aí, ou alguma dúvida, ou alguma reflexão, né? Vamos conversar um pouquinho sobre solidão, o que é estar solitário, o que é solidão de verdade, né? A partir dos conceitos que nós temos, né? Dona Antônia Greco. Teve uma pessoa durante a semana que pediu para falar sobre sonho e pesadelo. Sonho também podemos conversar. Temos muito assunto, né? Eu acho que nesse período de pandemia, nós podemos conversar sobre muitas coisas, né? Afinal de contas, muitas coisas que... é aqui que desliga isso. Muitas coisas que nos afetam, né? Durante o dia, durante a noite, né? Podemos conversar. Teremos 1 hora de conversa. E aí eu peço ao pessoal da Pascom que eu deixe o celular aqui, porque eu vou olhando se tiver alguma pergunta, alguma coisa, né? Boa noite, Cida. Quem mais eu não cumprimentei aí? Eliana Rocha, Dona Anunciação. Marinalva, Márcia, Cristiane. Legal, eu acho que a gente, eu não sei quantas pessoas nós temos agora. 25. Acho que podemos começar? Conversar? Né? Acho que bom, né? A Márcia e o Lúcio hoje que vão conduzir o terço, né? Daqui a pouco. Aí a família Pigosi Costa, né? Daqui a pouco vão conduzir o terço. Muito bem. Podemos conversar. Marcelo, quer começar a conversar? Começar a falar sobre solidão? Ou quer falar sobre sonhos? Vamos pegar a solidão, né? Tá. Que é uma palavra que assusta para muitas pessoas, né? Não conseguem ficar. Mas na psicanálise teve um livro que eu li que me ajudou muito, que chama-se A Solidão Domesticada. Né? É do... Nossa Senhora. Fugiu agora o nome dele. Acho que é do Quinodós, né? Quinodós. Do Quinodós. E ele pega como as pessoas lidam com a solidão. Né? E é uma coisa que se observa muito na psicanálise. Por exemplo, quando você tem um paciente que vem, sei lá, 2, 3 dias por semana, né? Quando chega na última sessão, até a próxima, ele se sente abandonado, né? Ele se sente solitário, e muitas vezes ele fica até agressivo com o terapeuta, ele fica... Né? E daí a gente fica pensando, né? Ele sabe que vai ver a semana que vem, porque ele se sente tão abandonado, tão solitário, né? E normalmente ao pesquisar, na maioria das vezes está se falando justamente disso. Ele tem uma relação paciente com o terapeuta, onde ele se sente ouvido, compreendido, né? E que ele tem medo de não encontrar isso em outras pessoas. Só que normalmente o que se vê é que ele se abre com o terapeuta de uma forma que ele muitas vezes não se abre, né, com o cônjuge, com o filho, com o colega, né? Ou seja, a relação de confiança é o que dá... A ausência da relação de confiança é um dos principais motivos do sentimento de solidão. Isso, a solidão domesticada. Jean-Michel Quinodós. Exatamente. Obrigado, Lúcia. Obrigado, é isso mesmo. Vale a pena ler, quem tiver interesse. E é interessante a questão da solidão, porque parece que, assim, eu hoje estou solitário, agora, nesse momento, eu estou sozinho, né? Eu, essa semana, dei uma entrevista para a Canção Nova, entrevista remota, né, na verdade,
E o pessoal da Pasconha está programando um vídeo que eu mandei para eles, que eu mandei para a Canção Nova. Depois vocês podem, a partir do YouTube, dar uma olhada e talvez poder aproveitar alguma coisa, né? Dá a impressão que agora, com essa pandemia, as coisas estão todas na nossa cara, né? As coisas estão assim. Parece que começou tudo agora. Parece que as pessoas começaram a ficar solitárias agora. Parece que as pessoas começaram a entender que agora que a gente não tem um controle da vida, está tudo descontrolado, isso causa uma estranheza muito grande. Na verdade, é que a gente não se percebe muito, mas nós somos seres solitários, né? Os mais antigos diziam, nós nascemos e morremos sozinhos, né? A solidão enquanto está solitário, você está sozinho na vida, é normal, né? A única pessoa de quem você não se separa a vida inteira é de você mesmo, né? Você nasce com você, vive com você e vai morrer com você. Dentro de nós existem pessoas, sim. Quem são essas pessoas? Os pais que tivemos estão dentro de nós, a professora, as memórias, né? As lembranças, o que nós chamamos de objetos bons, né? As coisas boas, as coisas ruins também, as más lembranças, né? E elas aparecem, tanto as coisas boas como coisas ruins, elas aparecem daqui a pouco no sonho, que a gente vai dizer. O sonho nada mais é do que uma tentativa de a gente elaborar, de tentar viver o dia que não foi vivido, o pensamento, né? Então, ou seja, a solidão é algo que faz parte da vida. Assim como a falta de controle, assim como a frustração, assim como a ansiedade, assim como a angústia, são coisas que fazem parte da nossa vida. A gente se assusta porque dá a impressão de que são coisas que se apresentaram agora para nós. Nunca. Primeira angústia de separação, agora a Helena fala de separação, depois o Marcelo responde aí a pergunta da Helena, e depois se puder ajudar, ótimo. A primeira angústia de separação que a gente tem, ou seja, a primeira solidão que a gente tem é quando a gente nasce. Estávamos dentro do útero, quentinho, a gente comia, bebia, nadava, era um espaço só nosso, né? Não posso dizer para quem tem gêmeos e quem é gêmeo. Ouvir o coração da mãe. Ouvir o coração da mãe, os sentimentos. De repente você tem que nascer. E aí você tem que sair para fora. E aí você tem que inventar a vida. Dá a impressão que foi a primeira separação e uma angústia muito grande. Então, a separação e a solidão são coisas que estão presentes em nossas vidas. Claro, eu estou falando de um ponto de vista assim, que a gente precisa aprender a lidar com a solidão, porque a gente, de algum modo, somos únicos, né? Tem uma professora, nossa supervisora, nossa mãe, praticamente, né? Paulina Sinrott, um beijo para ela, uma pessoa fantástica, né? Ela escreveu uma tese, não me lembro se é de mestrado, doutorado dela. Doutorado dela, que é Ninguém Escapa de Si Mesmo. Não é? É uma tese, é um livro, o qual fala que ninguém escapa de si mesmo. É exatamente isso. Então, assim, estamos sozinhos, meus irmãos. Aí aonde entra a nossa fé. Se você tem fé, você percebe que sozinho, de verdade, você não está. Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Então, a fé, ela é um objeto bom, é uma coisa boa dentro de mim, que me faz eu me sentir acompanhado. Por quem? Por Deus. E aí, Marcela falava da terapia. Quando eu vou fazer terapia, eu também vou melhorando da minha solidão, porque eu me sinto acompanhado por alguém. Então, ou seja, você pode se sentir acompanhado por você mesmo. Não é? As perguntas, Marcelo. Sim, tem várias perguntas, né? Eu vou começar pela da Lúcia, depois a gente chega na Helena. Da Helena. Depois a gente chega. Tá. Porque a Lúcia coloca, solidão não significa que estamos sozinhos. Você tem toda razão. Tem gente que está numa multidão e está sozinho, sem consentimento de solidão. 10 filhos em casa. 10 filhos em casa. Podemos estar sozinhos e não sentimos solidão. Tem toda a razão. E aí lidando com o que a Helena colocou, devido à separação dos meus pais, eu tenho dificuldade em despedidas. Tipo, a pessoa se mudou de cidade e eu me sinto solitário. Posso responder?
Eu acho interessante isso, essa questão da Helena, porque a criança, é muito interessante isso, né? Quem passou aí, família que passou pelo processo de separação dos pais, a criança ela começa a dar sinal. A criança é a primeira pessoa dentro da casa, fora o casal, que começa a dar sinais, né? Da separação dos pais. A criança começa a ter medo do escuro, ela começa a não querer ficar sozinha. Por quê? Porque no inconsciente da criança, a separação dos pais é culpa dela. Então, os pais se separaram porque ela teve o desejo de que o pai fosse embora, ou a mãe fosse embora, enfim, de que queria um ou outro. Então, ou seja, tem essa fantasia na cabeça da criança de que a culpa é dela. E na cabeça nossa, aí vem o sentimento de solidão. Agora, o sentimento de solidão no adulto é mais ou menos isso. Repara que se sente solitário e começa a procurar culpados desse abandono. Uhum. Porque fulano não liga, porque minha amiga mudou, porque... Repara, e daí a gente sente a solidão porque a gente começa a projetar coisas ruins nas outras pessoas. Diferente do que o Padre Glênio falou, em vez de ter contato com os objetos bons internos, ele vai tendo objetos, ele vai destilando implicância, raiva, fulano fez isso, acho que é porque eu não fiz aquilo, ou porque eu fiz aquilo outro. A gente fica querendo achar explicações no comportamento dos outros, porque estamos sentindo a solidão e sentindo esse abandono. A questão que a Eliana acabou de colocar, né? Eu gosto, às vezes, de me sentir de ficar sozinha, né? Eu acho que sentir sozinha não, né, Li? Mas ficar sozinha, né? Sim, aí que a gente está falando. A solidão, ela é um estado de espírito, pode ser um estado de mente, mas ela não é uma realidade, ela é uma fantasia, não é? Quando eu digo fantasia, eu estou dizendo assim, na nossa cabeça a gente está solitário, mas se você olhar à sua volta, você não está. Se você olhar dentro de você, você não está. Porque, gente, você imaginou quantas pessoas tem dentro de você? Eu estava brincando outro dia. Eu não me lembro aonde. Essa brincadeira é o que eu mais gosto de fazer, né? Piada, eu perco o paroquiano, mas não perco a piada, né? Ó, beijo meus paroquianos, né? Mas não perco a piada. Dizia isso assim, olha, solitário eu não tô, porque assim, a quantidade de paroquiano que está dentro de mim, introjetado dentro de mim, não é? Quando eu falei isso aqui no bate-papo da semana passada, falei, gente, na semana do padroeiro, né, na novena do padroeiro, tinha 300 intenções por dia, né, então, ou seja, todas aquelas intenções estavam introjetadas dentro de mim. Então, cada paroquiano, cada dizimista, cada pessoa com que eu tive contato na minha vida inteira, sem contar minha família de sangue, meus amigos, de escola, de faculdade, de pós-graduação, e todas as pessoas com que eu encontrei, cada uma delas fica introjetada dentro de você. Não é uma memória, mas é um sentimento, é uma sensação, né? Então, por vezes nós estamos conversando, e você já deve ter passado por isso, você está conversando, está vivendo uma situação, e você... assim, nossa, isso aqui me lembrou tal pessoa, isso me lembra tal situação, isso me lembra quando eu era criança, isso me lembra meu pai e minha mãe. Geralmente os pais repetem aí nos filhos e na educação dos filhos aquilo que viveram com seus pais. Então, ou seja, tudo isso quer dizer que nós estamos acompanhados de muita gente dentro de nós. Então, a solidão é só um medo, é só uma fantasia, é só uma ilusão. A gente nunca está solitário. Com a pergunta da Eliana, né, já lembrei de uma letra de uma música do Geraldo Vandré, né, que era sobre separação, né, e ele fala assim... A Helena. A Helena. Eu vou voltar para mim, ficar sozinho assim, até me consumir ou consumir toda essa dor, até sentir de novo o coração capaz de amor. Né? Ou seja, a solidão muitas vezes assusta por isso, porque vai ter contato com o sentimento, vai ter que voltar para si. E daí, lembrando o que Francisco disse, fico bravo ou fico triste porque as pessoas não ligam para mim. Liga para elas. Elas não podem adivinhar que você está se sentindo solitário. Né? Eu acho que o romper da solidão
é uma decisão que a gente pode tomar, mas com baixa expectativa. O outro não vai preencher esse espaço, o outro não vai me tirar a solidão, porque o sentimento é meu. A Anunciação, né, que é a Lúcia, que a gente chama de Lúcia, né, a mãe da Aline, ela comentou alguma coisa aqui, né, falou assim, olha, gosto de ficar sozinha, mas gosto de estar sempre ouvindo música e também gosto de falar sozinha, ser domingo falando. Exatamente. Eu acho que é o maior exemplo que você está nos ajudando a dizer isso, assim, você está sozinha, não está solitária. Porque estar solitário é uma sensação, é uma fantasia. Estar sozinha é uma realidade, não é? É uma realidade, é fato. Mesmo que o teu marido, a Aline, esteja por aí, né, no caso da Anunciação, e as outras pessoas que têm filhos, né, e que tem muita gente dentro de casa, você pode ter a sensação de que você está solitário, e você vai estar solitário. Agora, a solidão é uma fantasia. E isso que você está falando é verdade, porque assim, você está sozinho, de repente vem uma música na sua cabeça, você começa a cantar, vem uma memória, não é? Liga a televisão, vai ver uma série, não é? Então, ou seja, estar em solidão é apenas uma fantasia. A solidão não existe, meus irmãos. A solidão, ela pode fazer parte do medo, e aí volto àquilo que a Helena trouxe, o medo da separação, o medo de estar sem o papai, sem a mamãe, o medo de estar sem o amor do marido, sem o amor dos filhos, sem o amor das pessoas com quem a gente gosta. Por exemplo, nesse período agora, é muito importante, eu tenho recebido muitas mensagens, eu gosto de receber, vocês podem mandar mensagens para mim, né? O senhor está bem, como é que o senhor está? Contando coisas que aconteceram, com elas, né? Assim, milagres, coisas boas, coisas ruins, né? Elas têm me contado. Isso é muito interessante porque eu vejo que é também uma forma que as pessoas querem garantir de estarem perto do seu padre. O padre é uma pessoa muito importante na vida das pessoas, né? Simboliza o pai, simboliza a família, a igreja, Deus, né? Então é muito legal. Se vocês quiserem mandar mensagem para mim, vocês podem mandar, tudo bem? Sem problema. Tá? Alguém mandou uma pergunta. Eliana Rocha falou o quê? Exatamente, eu sinto essa solidão. Quando eu me chateio com algo, aquilo que a gente falou, a gente começa a projetar sentimentos ruins nos outros, e isso aumenta a solidão, né? A sensação de solidão. A fantasia de que, assim, a gente fez algo errado, as pessoas foram embora, as pessoas não deixaram, meu pai se separou da minha mãe por culpa minha, o que eu fiz por isso, né? E tudo isso é fantasia. Quando eu digo fantasia, não é uma coisa que não existe, não confundam. Não confundam fantasia com fantasma, não é? Fantasia é algo que existe na cabeça da gente. E ela é muito poderosa, porque ela causa em nós muitos sintomas. Ela causa medo, ela às vezes causa taquicardia, pensamentos compulsivos, insônia. Ela causa muitas coisas em nós, né? Então a fantasia é a fantasia mais poderosa em nós do que a realidade, porque a fantasia é algo produzido por nós, e a realidade não. A realidade, ela está fora de nós. A fantasia é produzida por nós. A Naildes perguntou alguma coisa? Sim, só completando. Sim, por favor. De novo, nós falamos a semana passada, estes comportamentos, esses sentimentos, nós aprendemos na primeira infância, né? Se você pegar a criança, ela se sente culpada ou se sente abandonada, e ela começa a pensar que foi que eu fiz, né? Fulano não gosta de mim, fulano, né? Porque eu fiz isso, ele não vai... Né? Então, a gente aprendeu esse processo de ficar projetando, querendo adivinhar o que está na cabeça dos outros. Né? Fulano não me ligou, fulano não fez por causa disso. Sim, não adivinhe. Né? Porque você vai errar sempre. Né? A Naildes dá um testemunho aqui muito interessante, Marcelo, lê aí, porque eu estou sem óculos, né? Eu nunca senti solidão. Também pode ser porque gosto das duas versões. Gosto da casa cheia e também gosto de ficar sozinho. Apesar que acha que é porque não sei o que é solidão. Eu acho importante isso que a Naildes está falando. Naildes, é porque você é uma pessoa acompanhada de você mesmo. O que você está dizendo é que você poderia viver
tanto para casa cheia como você sozinha. Então quer dizer o seguinte, que não tem um vazio dentro de você que te dá a sensação de que você está desacompanhada. Então muitas pessoas que sentem muita solidão, às vezes a depressão, às vezes outros sintomas, né, outras doenças, é porque elas se sentem muito desacompanhadas. Ô, Anunciação, pode ligar, viu? Pode mandar mensagem. Eu gosto muito de receber mensagem dos meus paroquianos, tá? É muito importante para mim. Eu sou uma pessoa desacompanhada, gosto de estar acompanhado dos meus paroquianos, tá bom? Eu não tenho toda essa maturidade aí que a Naildes apresentou, não. Eu sou uma pessoa que sinto solidão, sim, sinto vazio, me sinto às vezes sozinho, né? Eu acho que isso são várias formas da gente existir. Por isso faço terapia há mais de 15 anos já, né? Justamente porque quando eu estou em terapia, eu me sinto extremamente acompanhado. Nesse momento, por um testemunho meu, né? Eu tive que me adaptar, como todos vocês, né? Tive que me adaptar a não ver, né? Eu fui celebrar a missa agora quarta-feira lá na paróquia Sagrado Coração, né? Algumas pessoas participaram da missa aí online. E o padre Alessandro falou uma coisa muito interessante, né? Para nós padres é muito importante ver o nosso povo. Então, chegar numa igreja, como eu tenho chegado aos domingos, amanhã às 10 horas para celebrar a missa, presidir a missa, e não ver vocês lá, e não ver meus paroquianos lá, é uma coisa que corta o coração. Ou seja, isso é uma coisa que a gente chama de solidão, né? A solidão, ela mexe nesse ponto onde a gente pode se sentir abandonado. Né? Não que vocês me abandonaram, não tem nada disso, mas assim, é a fantasia do abandono. A solidão está muito ligada à fantasia do abandono. Perfeito. Aí aqui a Eliana falou, não sei se a próxima pode falar do medo, se já falou tudo bem. A Lúcia fala, é importante a terapia para o autoconhecimento. Sim, Lúcia, é verdade. A terapia nos faz estar acompanhados, e a gente vai descobrindo na terapia. É engraçado que quem não fez terapia, talvez não tenha essa experiência, quem já fez já tem a experiência, né? A gente leva o terapeuta para casa, a gente dorme com ele, a gente toma banho, a gente come, a gente anda o dia inteiro. Porque a gente fica assim, ó, como se o terapeuta tivesse sentado no ombro da gente, que nem papagaio de pirata. Não é? O que ele vai falar para mim? Eu estou nessa situação, o que ele falaria para mim? O que ele não falaria, né? Tem uma expressão dos contadores de história que diz assim, isso tudo fica aqui atrás da orelha, na hora que você precisa, ela entra. A gente leva essas reflexões, e é justamente isso, vamos um pouquinho mais técnico, né? Quando a gente está com esses sentimentos ruins, né, a gente não consegue pensar, né? E daí conversar com alguém, esse alguém empresta um pouco do pensamento e ajuda a organizar aquilo. Né? É como o que o Marcelo está querendo dizer, é aquilo que eu falei semana passada sobre a mãe. Então, a mãe, por exemplo, a mãe é muito importante, né? Por exemplo, hoje vejo mães que não amamentam nem seus filhos, não prestam atenção nos seus filhos. Ou amamenta respondendo o WhatsApp. Pois é, com o celular na mão, né? Então, ou seja, quem é mãe aí sabe que quando a criança está amamentando, ela está mamando, ela ficou procurando o olhar da mãe, ela procura o olhar da mãe, ela fica caçando o olhar da mãe, ou ela fica com a mãozinha assim no rosto da mãe, né? Então, quem já amamentou aí pode dizer se é verdade isso ou não, que eu estou dizendo, né? E então a mãe é uma pessoa, a mãe e o pai são pessoas muito, enfim, quem criar a criança, seja biológico, pai biológico ou não, mãe biológica ou não, é muito importante nesse processo da criança não se sentir sozinha, porque a questão da solidão é uma questão que se dá na infância, e a gente carrega isso pro resto da vida. Se nós tivermos pais que nos acompanharam, por exemplo, a criança está chorando, aí a mãe vai lá, põe no colo, o pai põe no colo, e diz, não, é porque você está com dorzinha de barriga, porque você está com fome, está com frio, fez cocô, está sujinha. Tá. A mãe vai nomeando as sensações que a criança não sabe. Então, ou seja, nós não nascemos sabendo as sensações que nós temos. Quem vai dizendo para nós são os nossos pais. Conforme um pai e uma mãe acompanham os seus filhos assim nesse sentido, são mais próximos, cuidam mais, falam mais com eles, mesmo pequenininho, isso vai criando um ser humano mais autossuficiente no bom sentido. Ou seja, um ser humano com mais capacidade de estar acompanhado de si mesmo.
Porque esse pai e essa mãe vão sendo introjetados dentro dele. Bom, Thaís está perguntando, né, se pode doenças físicas. Sempre, né? O que eu digo, o corpo vai manifestar aquilo que a mente não deu conta. Né? A mente é um aparelho digestivo. É um aparelho digestivo. A mente é um aparelho digestivo das emoções, do sentimento, da vida. Né? Agora, o Freud, em 1919, depois que ele perdeu uma filha numa pandemia, né? Foi, né? Ele escreveu na gripe espanhola, né? Na gripe espanhola. Ele escreveu um livro que é dos mais importantes da obra dele, que chama-se Luto e Melancolia. Né? E que melancolia, no fundo, é o nome na época que hoje se daria para depressão. Né? Por exemplo, você estar triste porque você perdeu alguém, porque você perdeu uma relação, porque você perdeu um emprego, isso é normal, estar triste. Né? E viver o luto. Né? Você vai sentir saudade, mas você considera que perdeu algumas coisas, né? Nós perdemos convivência, nós perdemos festa, perdemos um monte de coisa. É normal a gente sentir luto, né? Agora, a melancolia é quando a pessoa meio que morre junto, sabe aquela coisa assim? Porque eu não posso ir para a festa, não posso frequentar, então a vida não tem sentido. Eu só existia se eu pudesse, eu só sinto que eu existo se eu estivesse fazendo aquilo. Isso adoece muito, né? Ou seja, é importante que a gente tenha uma perspectiva não só da realidade, como uma expectativa de fazer, talvez até o sonho entre agora. Sim, né? Pode ser. Porque eu tenho que sonhar, quer dizer, eu tenho que sonhar dentro das possibilidades. Porque se eu ficar sonhando com a balada que eu quero ir e eu não sei quando eu vou poder ir, eu vou entrar em desespero. Eu acho que a gente pode entrar agora na questão dos sonhos, né? Bem, primeiro eu queria reforçar o que o Marcelo disse, né? E a pergunta da Thaís. E o comentário, vou juntar tudo, o comentário do Alexandre. A Thaís falou assim, a solidão pode causar problemas psicológicos e problemas físicos. A mente, ela é integrada ao corpo, não é? A mente é o nosso aparelho digestivo da nossa vida, das nossas emoções. Como você tem um aparelho digestivo que transforma os alimentos que você ingere no seu corpo, assim, as nossas emoções se transformam em nós, no nosso espírito. Do mesmo modo que tudo aquilo que você come se transforma no seu corpo, né? Tudo aquilo que você ingere pela sua mente, e a sua mente é capaz de digerir, se transforma em você, na sua capacidade de pensar, de sonhar, né? Por isso que é importante a terapia. Por quê? Porque quando nós crescemos, nós não temos mais o pai e a mãe que faz esse processo de digerir as coisas para nós. Você está sentindo fome, não, você está com febre, né? Vai digerindo as coisas, os sentimentos para você. Na terapia, o terapeuta vai fazendo isso com você. Então, o Alexandre diz assim, eu faço terapia há tanto tempo e não penso em parar porque tem me feito muito bem. Exatamente. O terapeuta é alguém fora de você que vai fazer o papel, entre aspas, do seu pai, da sua mãe, ou seja, o papel do seu ego auxiliar, da sua mente auxiliar. Como a Lúcia diz, sem julgamento. Sem julgamento, vai ser alguém que vai dizer, olha, o que você está sentindo é isso, o que você está sentindo é aquilo, o que você está... Né? Não, às vezes até na terapia a gente pede permissão para sentir ódio, raiva, para poder, né? Eu falei tal coisa, aí o terapeuta fala, não, tudo bem, você estava precisando falar, então, ou seja, a terapia nos ajuda nesse processo. Por isso a terapia, ela nos ajuda também a gente ter menos doenças físicas. Uma pessoa que faz terapia, ela tem menos doenças físicas, de motivo emocional, claro. Eu conheço gente que começou a fazer terapia e parou de tomar remédio para gastrite, conheço gente que faz terapia que parou de tomar remédio para pressão, que parou de tomar ansiolítico para poder dormir e tal, enfim. Por quê? Porque quando você tem uma mente equilibrada, tudo isso ajuda. A mente, ela é o aparelho digestivo da sua vida.
né? Uma mente equilibrada é a mesma coisa de você ter uma alimentação equilibrada, de você ter um organismo equilibrado, que não seja um organismo que os nutricionistas chamam de infeccionado, né? Inflamado, né? Exatamente, né? Então, quando você tem uma mente inflamada, tudo é muito difícil, aparecem muitas doenças, muitas coisas. O sonho. Daí vamos lá. O sonho é a capacidade que a gente tem para poder pensar a nossa vida dormindo. Sim. Isso é o sonho. Então, ou seja, aquilo que nós fazemos durante o dia pensando, continuamos fazendo durante a noite. Nós dormimos para sonhar. A gente não sonha para dormir. A gente dorme para sonhar. É importante. Né? Na Segunda Guerra, os nazistas fizeram a experiência de quando a pessoa dormiam, vibrava o globo ocular, eles despertavam a pessoa. Elas ficavam loucas em menos de 3 dias. Né? O não sonhar. Todos nós sonhamos. Agora, eu vou criar uma figurinha assim. A nossa psique, a nossa mente, tem um lado que a gente chama de super-eu, né? Ou super-ego, que é aquilo que a gente foi aprendendo com pai, mãe, professor, certo, errado, pode, não pode, bonito, feio, né? Pecado, todas essas coisas que a gente foi concordando, ou seja, a gente vai internalizando essas normas e isso significa que a gente está crescendo. Né? Só que lá dentro existe o chamado id, que vamos dizer assim, o ser livre, o ser louco, o ser... E quando a gente está em vigília, desperto, etc., o superego fica, muitas vezes, reprimindo os sentimentos, né? De liberdade, de afeto, de desejo, de raiva, etc. Normalmente, quando a gente sonha dormindo, né, a gente pode tudo, o superego descansa, então esse interno da gente manifesta desejos, aventura, a gente voa, a gente pode bater nos outros, a gente briga, né? Ou seja, a gente dá vazão a esta parte mais reprimida, essa parte mais, sei lá, instintiva da gente. Tá? Então, por isso a gente precisa dormir para ficar quieto, um pouquinho superego, para a gente deixar o nosso interior se manifestar. Então, o sonho, normalmente, ele tem uma função primária, que é realizar, muitas vezes, os desejos, as coisas que a gente... É uma tentativa. É uma tentativa de realizar os desejos. Lá eu posso voar. Né? Lá eu posso xingar a minha mãe, lá eu posso bater nos meus irmãos. Não que aqui eu não tenha feito, não, nunca fiz isso. Nunca bati nos meus irmãos, sou gente boa. No sonho, a gente tem... O sonho então, é uma coisa que é muito importante a gente entender. O que é o sonho? O que são os sonhos? Os sonhos são o nosso pensamento. Nós somos seres pensantes. Nós pensamos acordados e pensamos dormindo. Então, a gente pode dizer que eu sonho acordado e sonho dormindo. Quando é que eu sonho acordado? Olha, quem nunca se viu lavando uma louça, passando uma roupa ou andando na rua e começa a projetar o que vai acontecer na reunião daqui a pouco, o que vai acontecer, o que você gostaria que acontecesse na sua vida. Parou no trânsito, já foi para a praia, né? Já começa a imaginar as férias. Então, o sonho é isso, o sonho é o pensamento. É que quando a gente está acordado, esse guardinha aí que o Marcelo citou como chamado superego, a gente está acordado, ele está acordado também, né? Quando a gente dorme, ele dorme também. Então, aí o que acontece? A gente pode fazer as loucuras que a gente quiser na cabeça da gente. Então, não se assuste. Não se assuste. A pessoa fala pesadelo, ou sonho bom, sonho ruim. Não existe sonho bom, sonho ruim, pesadelo. Não existe. Tudo são sonhos. De uma forma ou de outra, você sonha, e eu também, para dar conta de coisas que você não deu durante o seu dia. Então, sonhar e lembrar dos sonhos é uma coisa maravilhosa. Significa que você tem muita saúde mental quando você tem capacidade de lembrar dos seus sonhos. Uhum. Os sonhos são coisas muito boas, que nos ajudam muito na nossa capacidade de viver a vida. Tem muita coisa que a gente não consegue pensar, sonhar durante o dia, mas à noite a gente consegue. Uhum. E é importante, assim, se a gente não aprende a sonhar acordado, a gente acaba quase nunca lembrando mesmo dos sonhos. Uhum. Né?
Mas primeiro, ficar claro, é fundamental que a gente durma para a gente poder sonhar. O sonho, ele lida e traz informações importantes sobre nós mesmos, sobre nossos desejos, nossos ódios. O que a gente tem é que ele vem de forma desordenada, do jeito que a mente normalmente funciona. Ela pega uma coisa que aconteceu hoje, pega uma pessoa que eu não vi há muito tempo e vai juntando, vai fazendo essas conexões. Muitas vezes as pessoas viram e falam assim, o sonho é premonitório, né? Se eu sonhar com isso, vai acontecer aquilo, né? Isso é para vender jogo do bicho, né? Porque cada um de nós, por exemplo, nós somos seres humanos diferentes, né? Por exemplo, estou vendo vários testemunhos aqui dizendo assim, por exemplo, Anail dizendo assim, eu tenho sonhos que não tem nada a ver com a vida que eu vivo. Outras pessoas dizendo assim, mas o Alexandre, assim, é normal, eu só lembro do início e do final do sonho. Ou seja, cada um de nós é um ser diferente. Deus fez a gente de alguma forma fora. Então, não dá para dizer, por isso que essa questão de horóscopo, de sonhos, essas coisas todas, elas são complicadas, porque não dá para colocar todo mundo no mesmo balaio. Todo mundo nasceu em agosto, tem o mesmo comportamento, todo mundo nasceu em janeiro, tem o mesmo comportamento, todo mundo que sonha com gato tem significado tal, né? Tinha uma dente que vai morrer alguém. Dinheiro, essas coisas. Então, não dá, porque, sim, como a Lúcia disse, todo sonho tem um significado. O significado para o sonhador. Isso é muito claro, tem que ficar muito claro. O sonho tem um significado para quem sonha. E somente aquele que sonha pode encontrar o significado do seu sonho. Eu, por exemplo, na análise, se a pessoa estiver comigo em análise, e eu conheço ela há bastante tempo, ela vai trazer sonhos, a gente vai começar a perceber que são sonhos recorrentes da vida dela, e aí fica mais fácil da gente analisar os sonhos. Agora, não dá para pegar um livro de sonhos e falar assim, então, porque eu sonhei que eu estava voando, então o significado é esse. Porque eu sonhei que eu estava caindo, o significado é esse. Não é. O sonho tem um significado para cada sonhador. Eu não sei se está claro para vocês isso, seria muito importante que vocês dissessem para nós. Outra coisa, a Cida diz assim, ano passado fui acompanhada com um bom psicólogo, quarta-feira consegui agendar com o psicólogo, que definiu que passei muito mal, será que é ansiedade? Porque vou ter uma pessoa que vou falar? Cida, eu acho que ansiedade é ansiedade, né? Ansiedade talvez você seja uma pessoa realmente ansiosa. E tudo que é novo causa, para uma pessoa ansiosa, tudo que é novo causa mais ansiedade. Talvez você está agoniada para conhecer essa pessoa, para saber o que essa pessoa pode te dar, o que essa pessoa pode ajudar na sua vida, né? Então, mas eu vou dizer para você o que eu disse hoje na palestra da Canção Nova, viva cada dia, relaxa. Você vai conhecer essa pessoa, você vai conviver com ela, não é? Então, ou seja, cada um de nós deve um dia por dia, né? Cida, me parece que você está já comparando. Teve um terapeuta bom e agora está marcando, se eu entendi bem o que você falou, que você está marcando um novo psicólogo. É outra relação, o pressuposto é o mesmo, o fundamento é o mesmo, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, mudar, eu vou ter que contar tudo de novo, Não, é outra relação. Vai de peito aberto para conhecer. A Silene está perguntando se eu dificilmente lembro dos meus sonhos, estou com problemas? Não, você não está com problema, Silene. Mas seria muito bom você pensar que você deve ter alguma coisa que reprime você. Você deve ter uma mente muito repressora para que você não possa lembrar dos seus sonhos. Então, não tem problemas, eu te conheço, tá? Você é ótima, tá? Você tem boa cabeça, né? Boa mãe, boa esposa, boa paroquiana, né? A partir do momento que eu te conheço, eu sei que você não tem problemas. Agora, você deve ter na sua vida, você deve ser uma pessoa muito reprimida e muito repressora, por isso não lembrar dos sonhos. O Alexandre... o superego muito forte, e daí na hora que acorda já apaga as informações que o
que o sono deu, que o sonho deu. Isso, a Lúcia reforça aquilo que eu estou dizendo, né? O sonho tem o significado para aquela pessoa que sonha, por isso dá a importância de levar os sonhos para a terapia, exatamente, porque somente a pessoa que está te acompanhando que de repente pode te ajudar. Por exemplo, eu lembro de meus sonhos quase todas as noites, levo minha terapia e me ajuda muito. Agora, repara que o sonho na terapia, você contando o seu sonho, né, você mesmo já vai sacando coisas que o seu sonho estava dizendo, né? Muitas vezes não é o terapeuta que vai dizer. Sim. Né? Quando ele diz, né, o sonho é para a pessoa, na hora que você está contando o sonho na terapia, você mesmo já vai sacando o que você estava querendo dizer para você. Uma coisa muito importante. A minha analista, ela pergunta, eu conto o sonho para ela, né, aquilo que eu lembro do sonho. Às vezes é só uma vinheta, né? Às vezes é só um pedacinho do sonho que eu conto para ela, né? E aí ela me diz assim, o que te ocorreu? Né? Essa pergunta é muito interessante. Quando você sonhar alguma coisa, uma pergunta que você tem que fazer para você mesmo é, o que me ocorreu? Ou seja, que sentimento me veio? Se você começar a pensar sobre o sonho que você teve, você vai ter a interpretação dentro de você. Sim. Me lembra isso, me lembra aquilo outro. Talvez foi a conversa de ontem, talvez foi um pensamento que me passou ontem, né? A Naildes falou assim, os sonhos não parece que são da vida que eu vivo. Não, muito provavelmente não são da sua vida diurna, são da sua vida noturna, ou seja, dos seus pensamentos. Dos seus desejos. Dos seus desejos. Então, é uma vida muito louca. O sonho é uma vida muito louca, vivida aí na cabeça da gente, que se manifesta no sonho, não são da realidade. O Alexandre pergunta, e essa é para você, Rodrigo. Esclareça a diferença hoje dos sonhos e dos sonhos proféticos de José do Egito. Na verdade, José não teve sonhos proféticos, né? José, ele era um interpretador de sonhos, né? José do Egito. Como José, pai de Jesus, né? Ele teve sonhos muito interessantes os sonhos dele, né? José, por exemplo, os dois Josés resolveram a vida deles nos sonhos. Então, esse é isso é uma coisa muito importante, né? Não desdiz, né, se eu posso dizer isso, não contradiz aquilo que a gente entende por sonhos. Não. Os dois interpretaram os sonhos a partir do sonhador. Então, José do Egito interpreta os sonhos do faraó, porque ele conhece o faraó, ele conhece a realidade do Egito, então ele pode dizer, olha, eu acho que o senhor está sonhando isso por causa disso. Então, não são sonhos proféticos nesse sentido. Claro, Deus pode falar com a gente do jeito que ele quiser, até através dos sonhos. Quem sou eu para controlar Deus? Né? Então, Deus pode falar. Mas os sonhos, eles são sempre em relação ao sonhador. Né? Então, por exemplo, por que José, o esposo de Maria, sonhou com o que sonhou? Por quê? Primeiro, estava angustiado, casamento marcado, né? De repente, Maria aparece grávida. E ele não teve relações com ela. Então, de repente, o sonho dele, Deus fala no sonho dele, fala com ele, e ele resolve aquilo no sonho. O menino nasceu, tem muita gente perseguindo, resolve ir embora através do sonho. Resolve voltar através do sonho. Então, o nome de Jesus através do sonho. Então, ou seja, é o sonhador. José foi o sonhador. Então, ou seja, quando a Bíblia coloca sobre essa questão dos sonhos, ela coloca isso, que o sonho, ele é o sonho do sonhador, ou seja, é uma interpretação que cada pessoa dá a si mesma. José poderia ter acordado e dizer assim, não, tô maluco, imagina. Um anjo falando comigo. Foi pesadelo. Pesadelo, nunca. Mas ele acordou pensando sobre o sonho e disse, não, acho que Deus falou comigo. E é muito importante isso. Tem um livro de sonhos, chama-se Sonhos Criativos, quando eu estudei criatividade, etc., que tem uma psicóloga, filha de psicóloga, que fez uma coisa que a Lúcia sugeriu aí, né? A mãe fez ela anotar os sonhos desde pequenininha. Né? E ela se tornou especialista em sonho. E uma vez ela estava numa tribo indígena, no norte dos Estados Unidos, e o menino acordou de noite muito assustado. Né? Nitidamente uma sensação, teve um pesadelo. Né? E disse que o pai pôs o filho no colo, acariciou o filho na hora do pesadelo, né?
Até que uma hora ele perguntou para o filho, falou assim, você sonhou com o quê? E o menino falou, eu sonhei com um urso, eu estou com muito medo do urso. E o pai virou para o filho e falou assim, você não devia ter acordado, porque no sonho você era capaz de lidar com isso. Né? Então, muitas vezes, você percebe que existe isso, muitas vezes, alguém falou de lembrar que já sonhou, existe um pensamento que vai paralelo à informação do sonho. Né? Então, muitas vezes, tem pessoas assim, que eu quero continuar sonhando, deita e continua o sonho. Na verdade, é o seguinte, você tem um sonho só a noite toda. Você pode acordar, ir no banheiro e voltar, né? Você pode acordar várias vezes, tomar água, dá a impressão que são vários sonhos. Mas quando você está em análise, em terapia, você consegue perceber que é um sonho só. O sonho é um pensamento, né? Que tem um fio condutor, como o Marcelo disse. Então, ou seja, é como se fosse um varal, tá? Você tem um varal, tá? E aí você vai pondo roupas nesse varal. Diversos tamanhos, diversos tipos, camisa, cueca, meia, calcinha, sutiã, roupa de cama, calça jeans, mas é o mesmo varal, né? Que ali tem coisas diferentes. Então, o sonho, ele é isso, ele tem um fio condutor. Então, por exemplo, se você está muito agoniado com alguma coisa na vida, por exemplo, o desemprego ou a pandemia, provavelmente você deve ter sonhos assim de medo, sentimento de medo, sentimento de assalto. Né? De assalto. Estou sendo roubado em alguma coisa. Deve ter alguém que pode entrar aqui em casa, entendeu? Então, ou seja, o medo da separação, alguém indo embora, você chorando, né? Então, tudo isso. Então, ou seja, tem um fio condutor, né? Então, boa noite, padre. Boa noite, Marcelo. Eu fui criada no sítio. Saí há muitos anos de casa. Quando durmo, não estou pensando e sempre sonho como se estivesse morando lá. Deve ser um lugar muito seguro para você. Uhum. Deve ser um lugar muito legal. Você deve ter muitas boas memórias de lá. Então, é um refúgio. É onde você se refugia. Agora, eu queria saber do Alexandre Fontes aí, que fez a pergunta, se ficou claro para ele, pelo menos a minha interpretação, se ficou claro para ele a conversa sobre os sonhos de José e sobre o que a gente está falando sonhos. Responde aí, Alexandre, por favor. Lúcia, é esse livro mesmo. Sonhos criativos, né? Isso. Maria Geralda, um dia que abriu a minha barriga, eu era criança, na minha dormência, eu operei de apendicite e vi o turno da morte. também. Ok. Os sonhos eles são assim, né? Para cada pessoa que sonha, né? Cada pessoa que sonha tem. Existe uma coisa que a gente está falando que está ligada às tensões do dia, e daí vem os sonhos criativos aí. Né? Um que eu me lembro que acontece, se a gente está com um problema muito grande, não consegue pensar, não consegue solucionar, muitas vezes tem aquela coisa, né? Dorme em cima do problema, desliga do problema, dorme um pouco. Normalmente, no dia seguinte, você acorda com ideias diferentes. Tem um caso que é exemplo disso, que é do Singer, que inventou a máquina de costura. Ele tinha um financiamento na universidade, ele queria a máquina, e ele desenvolveu todo o pressuposto de que tinha que ter duas linhas, uma em cima, uma embaixo, que tinha que dar o nozinho, né? E ele inventou o mecanismo e não conseguia resolver o problema. Ele desistiu do financiamento, ele teve que conviver com a frustração de... Uma semana depois, ele sonhou que ele estava dentro de um caldeirão, numa tribo de antropófagos, né? E que os índios dançavam em volta do caldeirão e falavam assim, inventa agulha, senão eu te mato. Inventa agulha, senão eu te mato. Ou seja, era ele mesmo cobrando de si que precisava inventar agulha. E na lança dos pigmeus tinha um furo na ponta da lança, que era o pressuposto que ele não tinha questionado. Na cabeça dele, linha passava atrás da agulha.
e foi a hora que ele foi capaz de reverter o seu experimento e de colocar o furo na ponta da agulha na máquina. Então, o sonho tem muitas vezes esta função. Sim. Ele vai processar suas tensões. Ele é para elaborar, né? O sonho é muito legal. O sonho é para elaborar suas dúvidas, suas dificuldades. Você quer ver uma situação? Eu gosto de contar isso, eu falo para o Marcelo, eu falo para o meu terapeuta, né? Eu, por exemplo, quando eu vou preparar minhas homilias, então eu me recolho no meu quarto, eu preciso de pelo menos 1 ou 2 horas para isso, e eu leio a homilia, leio o texto bíblico do dia, ou alguma outra anotação de alguém, né, que eu vejo na internet, e eu falo, agora eu vou sonhar a homilia. Então, assim, eu fecho os olhos e fico pensando a homilia. Então, ela vai se encaixando, as imagens vão vindo, né? Então, eu sempre fiz isso, e é muito interessante. Isso vale para homilia, para palestras que eu dou, né? E é muito difícil para mim quando eu não tenho esse tempo de sonhar aquilo que eu vou falar, aquilo que eu vou fazer. Então, fazer a experiência de sonhar. Gente, sonhar é a coisa, é muito bom. Sonhar é muito bom. Sonhar organiza a mente. Sonhar faz a gente ser criativo, né? É muito importante. A Eliana mandou alguma coisa aqui. Eliana Lica. Queria ter feito igual a essa pessoa. Escrever meus sonhos desde pequena, porque meus sonhos são muito longos e muito bom. Muito bem louco, só que fico lembrando aos poucos. Isso mesmo, o Lica. Acho que é a Eliana da música, talvez, né? Eu acho que é. Li, é o seguinte... O sonho é muito louco, a função dele é ser louco. A gente enlouquece no sonho porque a gente não pode enlouquecer na vida real. Então, no sonho, nós temos o direito de enlouquecer, de comer o que a gente quer, de viajar para onde a gente nunca foi, de pensar as coisas que a gente não pode pensar na vida de hoje. Então, não se assustem com os sonhos de vocês. Sejam felizes. Gente, eu adoro sonhar, eu costumo dizer que eu não sonho, eu tenho roteiros de filme de Hollywood, eu sou um roteirista, adoro sonhar, adoro quando chega a hora de dormir, para eu sonhar. Né? Isso. Edna, a Edna está falando, né? Dependendo do que assisto, eu sonho. Existe muito isso. Muitas vezes a realidade de fora entra no sonho. Né? Por exemplo... Como o fio condutor, né? Sei lá, é muito comum você sonhar com o seu despertador tocando no sonho e o despertador está tocando. Deixa eu contar uma história do Freud aqui, para entender. O Freud, no livro clássico dele, da psicanálise, chamado Interpretação dos Sonhos, são 2 volumes, né? Ele conta dos estímulos externos que às vezes produzem os sonhos em nós, né? Então ele conta que ele conta, eu acho que é ele ou uma pessoa que conta o sonho para ele, que essa pessoa entra num bar, ela está sonhando, ela entra num bar e ela vê uma pessoa segurando assim, ó, empilhando um monte de pratos, né, um monte de pratos na cabeça, nas pernas, cena de desenho animado, né? E a pessoa fica extremamente angustiada, e de repente passa o trem apitando, e os pratos caem todos e ele acorda, é o despertador. O despertador que tocou, entendeu? Então, ou seja, a interferência externa, se você vê um programa de televisão, eu vou dormir, provavelmente você vai sonhar com alguma coisa, o estímulo, ou seja, o cordãozinho que vai juntar as peças, pode ser aquela notícia que você está vendo, pode ser o filme que você está assistindo, a sensação que você está vendo. Qual a diferença do sonhar e ter pesadelo? Eu vou responder. O sonho, ele é, como o Marcelo disse, uma tentativa de realizar um desejo da gente. Qualquer desejo durante o dia, né? O pesadelo é o guardinha castigando a gente. Nós temos na cabeça da gente um guardinha, o Marcelo deu o nome de superego aí, não é? Que acompanha a gente, que diz, não. É como se fosse... os pais que me perdoem, né? Mas como se fosse o pai castigando a gente. Então, o pesadelo é um castigo que a gente recebe da mente da gente, ou seja, umas chicotadas da mente da gente. Então, o sonho é uma tentativa de realização de desejo, o pesadelo é também um sonho do guardinha que bate na gente, né? Então, a gente chama de pesadelo porque a gente não gostou. Isso. Porque teve sofrimento, dói, né? Mas do mesmo jeito, são informações sobre a gente.
Muito bem. A Cristiane Nogueira, às vezes, sonha com coisas que gostaria que tivesse acontecido anos atrás, é bom. Mas aí fico triste porque não aconteceu. É exatamente isso, Cris. Obrigado aí por você ter ilustrado. Isso é que a gente chama de tentativa de realizar desejos, tá? Pessoal, nós vamos encerrar por aqui. Qual o significado de sonhar com pessoa falecida? Então, isso depende muito, né, de você, né, do seu sonho, do seu sentimento, né? Cada sonho tem um significado para a pessoa que sonha. É muito difícil dizer, Regiane, é muito difícil dizer isso para você, sendo que eu não sei que motivação você tinha para sonhar com essa pessoa falecida, que sentimento você estava na hora, não é? Que sentimento você tem agora, para não contar isso. Mas, sem dúvida, essa pessoa continua viva dentro de você. Ela pode entrar no seu sonho. Né? É muito comum a gente sonhar com pessoas assim da família da gente que já faleceram, e são pessoas muito importantes para nós. Dizendo o seguinte, que dentro de nós elas estão vivas, como eu acabei de dizer, como a gente estava dizendo desde o início da conversa aqui, né? Todo mundo com quem a gente conviveu, elas estão vivas dentro de nós. Elas fazem parte do eu, então elas estão lá dentro. Quero aconselhar vocês a verem um filme, está no YouTube disponível, vale a pena assistir. Você recomendou semana passada? Eu vou recomendar de novo, chama-se Guerra Interior, é um filme sobre a mente, sobre essas coisas que nós estamos conversando, tá? Gente, muito obrigado. Tá, eu acho que valeu a pena, acho que deve ter valido a pena, para mim foi muito importante, né? Semana que vem, obrigada pelas explicações, gostei muito, vou começar a vigiar meu sonho, isso mesmo, dona Antônia Cantê. Saudade, dona Antônia. E quero dizer a vocês que semana que vem a gente volta nesse horário com mais conversas, se vocês quiserem sugerir, semana passada o pessoal sugeriu para a gente falar sobre solidão, sobre sonho, né? A gente pode estar conversando sobre outras coisas às 18 horas, né? O terço vai ser às 19, daqui a pouco a família Costa entra. Quero lembrar a vocês que amanhã nós temos missa às 10 horas da manhã. Para quem não foi levar o quilo de alimento, amanhã ainda pode levar, para ajudar as pessoas que precisam. Depois da missa, às 11 horas, os meninos vão estar lá recolhendo o quilo de alimento no nosso drive-thru da caridade. E também ainda temos quentinhas. Quem quiser ainda pedir, nós temos ainda o frango à parmegiana, nós temos a frango parmegiana com arroz, com fritas e salada, e temos a sobremesa, que é um mousse de maracujá. Quem quiser pode pedir aí pelo WhatsApp da paróquia, né? Quem mora na região da paróquia, eu moro um pouquinho mais, assim, na região ali mais perto do Imbu, mais perto ali do... Tá bom? Pode pedir que a gente entrega também. Essas quentinhas têm ajudado a gente bastante na manutenção da igreja também. Aline, faltou alguma coisa para falar? Acho que não, padre, acho que é isso. Todo mundo falou. Vamos colocando aqui. Aline, tá aí? Oi, não tá me ouvindo, padre? Eu acho que ela não deve estar aí, não. Aline, hello. Você tem que... tá aí. Vocês não estão me ouvindo? É que ela tá de máscara, gente, olha lá. Então é por isso. Não estão me ouvindo? Não tá me ouvindo? Tá ouvindo. Que estranho. Estão me ouvindo agora? Não. Muito bem, mas a gente não precisa te escutar agora, né? Aí depois você manda lá pro teu pai. Então, quero agradecer à família do Lúcio, da Márcia, que vão rezar o texto daqui a pouco, né? E já quero deixar a bênção aqui, aquela bênção que eu daria no final do terço, vou dar agora. E depois do terço já fica dados os recados, não preciso aparecer mais. A gente se vê amanhã na missa às 10 horas da manhã. Pessoal, lembrando também que quem quiser colocar a intenção da missa, tem que mandar nesse WhatsApp que tá aí, ó, tá? Se a pessoa quer mandar a intenção de falecidos, de ação de graças, de bênçãos, né? Então pode mandar. Quero pedir encarecidamente a vocês o seguinte: por enquanto as igrejas não estão liberadas para abrir as portas. A gente tem feito na entrega das quentinhas, as pessoas vão lá, recebem,
e vão. Então, tem muita gente aparecendo lá na hora da missa, querendo participar da missa. Não vá, por favor, senão nós teremos problemas com as autoridades, né? Podemos tomar uma multa, tá? Fique na sua casa, o bispo já liberou você, comungue espiritualmente, reze com a sua família. Peço encarecidamente. A nossa paróquia não está fechada, ela está aberta online. Então, você consegue falar com a nossa secretária através aqui do WhatsApp, do telefone celular, esse telefone que está aí, tá? Então, você consegue falar. E reforçando, né, que teve uma pessoa que ligou para mim querendo saber da secretaria para preencher ficha de terapia do projeto. Nós temos o site Integraação, 2 As, sem cedilha, né? Integraacal.org. E lá você tem as fichas para solicitação de atendimento em psicoterapia presencial e online. Quer dizer, hoje está sendo tudo online. Né? Aline, você pode pôr aí na integracam.org.br? Tudo junto? Não tem BR, não. Aliás, .org só. Você põe aí, pessoal, saber. A gente falou de terapia. Nós temos um projeto que atende terapia. Pessoal, vamos procurar o projeto. É muito importante. O pessoal está atendendo online. Como tudo hoje, nós estamos atendendo online, tá? Isso, exatamente. Esse endereço aí, ó. integracão.org. Você pode entrar lá, preencher fichas e a gente arranja um terapeuta para entrar em contato com você e você pode fazer a terapia online. Iniciar online e depois presencial. Quando passar a pandemia, a gente pode fazer isso, tá bom? É importante. Então, amanhã, missa às 10 da manhã. Um beijo, vou dar a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de São José, o operário, desça sobre vocês, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, deixamos em paz. O Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Beijo para vocês, saudades, um abraço do Padre.